Então vamos dar início a mais um PodSeg, esse podcast da Proseg, e o assunto de hoje será sobre a NR6, mais especificamente sobre o item 6.6.1 da NR6. Estamos aqui com o nosso convidado Rubens Gonçalves, né, Rubens? Vai estar fazendo parte aí junto conosco hoje, trazendo informações sobre esse item específico da NR6. Vamos debater, né, Gilson? Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar conhecimento. É um item bastante falado no nosso meio da segurança do trabalho, onde faz aí a menção do empregador, da responsabilidade do empregador relacionada à questão do EPI. Exatamente. E para você que está nos acompanhando, que gosta desse assunto da área da saúde e segurança do trabalho, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque toda quarta-feira tem PodSeg novo. Tem lives também que ocorrem no nosso canal do YouTube, então se inscreva lá e acompanhe o nosso canal do YouTube. Hein? Pode compartilhar esse vídeo com amigos também, clica lá no botãozinho de compartilhar, copia o link, manda nos grupos de WhatsApp, pode ficar à vontade para compartilhar esse conteúdo com quem você achar necessário, né? Com amigos, com o empregador, né? Com seu patrão, com o técnico de segurança, com engenheiros, contadores, enfim. Também siga nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Rubens, pergunta: adquirir o EPI adequado ao risco é responsabilidade de quem? Então, Gilson, esse item 6.6.1 cabe ao empregador quanto ao EPI, né? Ele vai da letra A até a letra H, se não me falha a memória. Então vamos discorrer dentro de cada letra dessas perguntas que você está me fazendo aí, de quem que é essa responsabilidade? É de responsabilidade do empregador conforme a letra A, adquirir o adequado ao risco de cada atividade. Agora, antes de comprar esse EPI, o empregador ele precisa de uma orientação. Seria como fazer essa compra adequada, né? Perfeito, porque assim, o empregador ele não sabe dessas informações técnicas relacionadas à questão da EPI. Quando ele vai a uma loja comprar um determinado EPI, o balconista vai vender para ele. Se ele precisar de um protetor auditivo, ele vai comprar um protetor auditivo. Se ele precisar de um respirador descartável, vender, né? O camarada vai vender para ele. Agora, dentro de uma hierarquia da segurança do trabalho, nós temos documentos e precisa de outros profissionais que fazerem documentos que dá alicerce, que dá um subsídio, né, a base para a compra de um EPI de forma correta, adequada, para que atenda a necessidade desse EPI. Por isso tem que falar, diz ali, adequado, né? Exato. Vamos dar exemplo, né? Um protetor auricular ou um protetor respiratório. Um protetor auricular, a empresa precisa fazer um PCA. Né? Que é o programa de conservação auditiva, né? E lá a questão respiratória, nós temos um programa de proteção respiratória, né? Exatamente. É o que vai subsidiar a compra dos equipamentos de forma correta. Então, não é simplesmente o empregador... A indicação, ou fala assim, tem que usar um protetor auricular, qual tipo? A concha ou plug? Porque assim, o que a gente vê é que geralmente nos documentos base, vou utilizar o PGR, né? Ou falar assim, o antigo PPRA, né? Que agora é o atual PGR, vem indicando lá, às vezes, um protetor auricular ou até um respirador, né, pegar como exemplo. Um respirador semifacial, um respirador facial, o PFF1, PFF2, mas a indicação correta realmente é fazer o programa específico para fazer a definição de qual EPI é o mais adequado, né? Perfeitamente, porque a questão com o advento do PGR, precisará fazer uma gestão completa em relação a isso. Porque muitas vezes nós pegamos empregadores querendo ilidir, deixar de pagar um adicional de insalubridade por uso do EPI, porque a NR15 orienta isso, né? Exatamente. Então, simplesmente fornecer o EPI? Não, aí tem que ter todo um controle, toda uma gestão relacionada a essa demanda. Inclusive tem próprias orientações dentro do formulário do PPP, que está relacionado à questão da aposentadoria, mas também serve para a questão da insalubridade. E a própria INR, quando ela coloca esse item aí, ela fala assim que tem que ter uma gestão eficaz para controlar tudo isso aí. E começa
na elaboração dessas documentações, para subsidiar a compra dos determinados EPIs. E vale ressaltar também que não é só elaborar o documento, né? É realmente implementar um documento, né? Implementar um PCMSA, não é só elaborar um PCA, né? Ou um programa de proteção respiratória, né? Um PPR. Então, não adianta simplesmente elaborar e falar assim, não, tá aqui o documento, né? Entrega a apostila lá e tá aqui, né? Realmente tem que executar o que está lá, né? Que hoje essa gestão, né? Para ver se está funcionando, se não estiver funcionando, volta todo o ciclo, né? O PDCA que está lá no PGR. Então, realmente, hoje vai estar muito ligado à questão da NR6, esse item da NR6, 6.6.1, né? Essa responsabilidade do empregador relacionada à questão da compra desses EPIs. Então, tudo isso vai ter que funcionar de forma muito eficaz dentro do PGR, porque senão a empresa fica muito vulnerável relacionada à questão da fiscalização, né? Exatamente. Uma forma que o empregador também pode adquirir esse EPI adequado é que, se ele supor tem produtos químicos, verificar a FISP, né? Apesar que a FISP assim, ela não é fidedigna, né? Mas tem muitas informações importantes lá que devem ser seguidas, né? Principalmente quando se fala de produtos químicos, né? Mas principalmente na questão respiratória vai ser importante, né? Porque a respiratória, sim, mas faz tem uma luva, um avental. Perfeito. Né? Claro que daí, assim, quando fala respiratória e auditiva, a própria norma já define programas específicos, né? Específico. Que vão indicar esses EPIs adequados, né? Porque vai ter um responsável que vai elaborar esse documento, né? Exatamente. Que vai subsidiar essa compra desses EPIs para esse trabalhador trabalhar de forma mais segura, né? Exato. E a própria NR6 também fala que o trabalhador tem que fazer parte da escolha do EPI adequado, juntamente com um profissional legalmente habilitado também, né? Que vai se responsabilizar pela indicação do EPI adequado, né? Como você mesmo já disse, né? Além do trabalhador, muitas vezes se a empresa tiver a CIPA, o CEMIT montado, né? Exato. O designado da CIPA também. Então você vê que não é só uma... designado, agora representante. Você vê que não é só a responsabilidade, a responsabilidade é do empregador, mas tem outras pessoas envolvidas na aquisição de um EPI. Não é simplesmente ir lá na loja de comprar, né? Você vê, olha, aí entra do plano de gestão, né, Gilson? Exatamente. Fazer um plano de gestão bem elaborado. Não, volto a falar, não só elaborar, mas executar, né? É mais executar do que elaborar, de certa forma, né? Manter o registro disso, de tudo isso, né? Exatamente. Rubens, o item B fala da exigência do uso. Como é que o empregador pode fazer essa exigência de uso do EPI? Então, né, Gilson, nós, ao longo do tempo que nós estamos militando dentro da segurança do trabalho, sabemos que não é uma tarefa tão fácil, né? Porque o trabalhador uma parte, acho que é a parte principal envolvida no processo, né? É o maior patrimônio da empresa, né? E ele um trabalhador saudável, né? Eu sempre digo o seguinte, que quando você tem um trabalhador que produz 100% para você, porque você treinou ele, você capacitou ele, e ele já tá inteirado no processo produtivo, ele está produzindo, então ele produz 100%, né? Se esse trabalhador vier ficar doente, ou sofrer um acidente, de repente, você tiver que contratar outra pessoa, a empresa vai perder na produção. Porque até chegar o outro camarada, se adaptar, se enquadrar a essa rotina, né? Para produzir 100% vai levar um tempo, então vai perder, né? E aí essa peça fundamental que é o trabalhador, muitas vezes ele acaba sendo resistente em relação a isso, né? E a empresa cabe a ela fazer essa exigência. Eu coloquei aqui para a gente trazer a parte legal, Gilson, de tudo isso, que quando você vai na CLT, nós temos no artigo 157, que traz a obrigação também do empregador de cumprir e fazer cumprir o uso desse EPI. Olha lá, a letra B fala exigir seu uso, né? Uhum. E no artigo 158, fiz questão de colocar aqui para a gente ler para os nossos amigos, porque muitas vezes não faz essa associação, né, dessa NR6 com a questão do EPI, também com o artigo da CLT. Está escrito assim, Gilson, parágrafo único, você que nos acompanhe, me acompanhe aqui na leitura, por gentileza. Depois você acessa o artigo 158 da CLT, baixa lá, pode entrar na internet, está disponível, e você lê. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada, letra A observância das instruções pedidas pelo empregador,
que é aquela ordem de serviço que Sim. a gente dá, né? A empresa é obrigado, né? A observância aqui nesse artigo 158 é a mesma coisa que cumprir. A palavra cumprir, pode substituir por essa palavra. E a letra B é ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pela empresa. Então, esse parágrafo único do artigo 158 diz que o trabalhador comete um ato faltoso quando deixa de usar EPI. E a empresa tem que treinar esse trabalhador e exigir o uso dele. Exato. E registrar isso, até mesmo, muitas vezes, aplicando uma advertência em relação ao trabalhador por deixar de... Porque esse artigo aqui, Gilson, ele remete a um outro artigo da CLT, que é o artigo 482, letra H, que é ato de indisciplina ou insubordinação. Exato. Vale lembrar também que o uso, fala assim, pode mandar embora por justa causa um trabalhador que não está usando o EPI? Pode, né? Tem que dar 3 advertências. Isso aí eu vou deixar um gancho aí para quem não acompanhou, assiste o PodSeg com a doutora Angelisa que nós fizemos. Acompanha lá, que lá vai estar explicando exatamente essa parte do trabalhador, da parte do EPI. Mas enfim, não é o foco desse PodSeg aqui. Mas tem a dica lá, né? Tem a dica lá, com a doutora Angelisa, falando sobre essa parte da questão do uso de EPI, questão da justa causa, enfim, tem alguns assuntos lá. Quem se interessar, acompanha, assiste lá. Rubens, também, claro, a empresa vai exigir uso, vai treinar, vai fornecer, vai registrar o EPI, né, vai fazer a entrega do EPI, então ela exige o uso e também tem a responsabilidade do trabalhador fazer o uso, né? Tem a obrigação do trabalhador fazer o uso, é a obrigação, né, de fazer o uso do EPI indicado pelo empregador, né? Sim, desde que sim. esteja dentro dos programas, dentro das necessidades, dentro do risco que o trabalhador está exposto. A questão da certificação. Esse EPI ele tem que ter uma certificação específica, EPIs aleatórios. Pela legislação, essa empresa ela tem que comprar um EPI que tem um certificado de aprovação. Não pode ir lá na esquina do seu Zé e comprar aquela botina, né? Que antigamente na Baixada Cuiabana, o pessoal tinha os sapateiros que faziam aquelas botinas de couro pegado, né? Com solado de sola de caminhão, né? Pneu de caminhão. Essa bota serve? Não, a legislação diz que tem que ser equipamento que passou por um processo de teste, né? Exatamente. Que foi enviado um lote lá para o Ministério do Trabalho e da Previdência, né? Para fazer esse teste e depois receber uma certificação, é uma identidade. Então, assim, o empregador ele fica obrigado, fica na competência dele de comprar somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Com essa identidade, né, que foi passado por teste, avaliações e tudo mais, e aí vai ser colocado no mercado a ser vendido, tá? Então ela vai ter que comprar num distribuidor, no fornecedor que revende esses EPIs ou compra direto da fábrica, mas que tenha o certificado de aprovação, que é o famoso CA, né, contido no corpo lá do EPI. Perfeito? Exatamente. Também vale lembrar que a questão na hora da compra do EPI, exigir a nota fiscal. Porque a nota fiscal faz parte de um processo administrativo, né? Detalhe importante. Comprovação do fornecimento do EPI, né? Esse é um detalhe muito importante que já aconteceu de fiscalização pedir a nota fiscal da compra do EPI. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, não estava nem previsto aqui, né, Rubens? Não estava previsto. Nós estamos conversando aqui, como nós já separamos o tema, né, Gilson? Que é um tema que muitas empresas e também nós, da Segurança do Trabalho, gera dúvida, né, de como fazer essa gestão, como atender cada item dessa legislação, né? Esse é um item, o item C, praticamente fácil de responder, né? Sim. Mas aí puxa a questão da nota fiscal. Exato. Você entendeu? Além da compra, você comprovar depois que fez uma compra correta também, né? Às vezes em quantidade, para provar a quantidade de compra,
Porque pensa, tem 50 trabalhadores, mas tem, sei lá, 50 trabalhadores expostos a ruído, um exemplo, né? E só tem compra de 10 protetor auricular dentro de um prazo de 1 ano. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Então, assim, é uma forma do governo conseguir... governo não, né? Mas a própria fiscalização conseguir fiscalizar isso, né? De forma mais efetiva, né? Já que quebramos o protocolo aqui do nosso ensaio, né, Gilson? Para fazer o podcast, porque é assim, gente, aqui é um teatro, um cinema, uma televisão. E aqui a gente se programa para fazer. Mas aí vamos aproveitar já falar do e-social, né? Porque quando você falou da nota fiscal, quando o empregador vai lá na loja comprar o EPI, são 2 CNPJ que estão conversando. E se você forneceu um EPI para determinado funcionário e trocou por um outro EPI, né, um EPI daqui a 3, 4 meses, com um CA diferente, e não informou para o e-social, opa, mas houve uma saída de um CNPJ para o outro, de um determinado EPI com um determinado CA, e que não foi registrado, que não foi enviado um novo evento. Exatamente, que são os EPIs que estão relacionados à aposentadoria especial que são enviados, né? Porque assim, para deixar claro para o pessoal, hoje é enviado o evento 2240, né, que são os riscos de aposentadoria especial, e nesses riscos são informados os equipamentos de proteção coletiva e também os equipamentos de proteção individual, né? Então, assim, enviou o risco, já vai o EPI junto, né? Lá tem que fornecer, se não me engano, marca, o tipo do EPI, o CA do EPI, tem algumas coisinhas lá que devem ser informados. Caso você troque esse EPI, ele deve ser informado novamente, né? Novo evento. Novo evento. Se você olhar lá no PPP, se você fornecer vários EPIs, você vai ter que relatar todos os EPIs que você forneceu, né? Todo o histórico de CAs que você forneceu. Pronto. Então aí você vê que olha a importância dessa letra C, né? Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Esse órgão hoje é o MTP, Ministério do Trabalho e Previdência. Exatamente. Tá? E para você que quer saber como lançar essa questão dos CAs dentro do PPP, né, tem um treinamento ali na nossa página sobre PPP, com o Rubens explicando... Aproveitar e fazer merchan aqui, né, Gilson? Detalhadamente sobre a parte do PPP. Vai estar o link aí também na descrição do vídeo, aí vai estar o link de onde que você vai encontrar esse treinamento, tá? Então é um treinamento sobre PPP, sobre preenchimento de PPP, que o Rubens pode até falar um pouquinho mais sobre esse treinamento aí, que foi o Rubens que gravou ele. Muitas vezes parece até ser simples, né, Gilson, o preenchimento de um PPP, mas não é tão simples. Tem alguns campos do PPP que ele solicita bastante cuidado na hora do preenchimento, né? Nós estamos falando aqui do CA, dos EPIs que tem que estar lá, né? Porque mesmo atenuado, mesmo neutralizado, tem que informar essas proteções, né? É uma exigência, Exato. Senão você vai incorrer em punição pelo órgão competente, que aí é o INSS, Receita Federal, né? Nós temos outros campos importantes lá, que é o CNAE preponderante, GFIP, a descrição da atividade. Esses campos não é tão simples de preencher, requer um pouquinho mais de conhecimento para preencher esses campos aí. Exatamente, tá? Então, você que ficou curioso, acesse lá pelo link lá, pode acessar o curso lá, dar uma olhadinha lá, que vai ter muito a agregar ao seu conhecimento. Sobre o ruído, né, Gilson? O ruído agora tem que colocar DBA, NEM e a metodologia NHO 01. Exatamente. Não pode errar, hein? Tem uns detalhezinhos lá, né? Nos acompanha lá, pessoal. Vai lá, visita a nossa página na Prossegue Treinamentos. O nosso curso já está lá disponível para vocês nos acompanhar, para auxiliar vocês aí. E tendo dúvidas, estamos aqui a postos para tirar outras dúvidas, caso porventura venha aparecer, né, Gilson? Né, lembrando, o site é prosseguedigital.com.br, né? O outro item aqui, o item D, Rubens. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão... Opa. Não. Pulei aqui, né? É o D agora. D. Eu falei D e leio o C. É isso, garoto. Orientar e treinar o trabalhador sobre uso, guarda e conservação do EPI. Ao vivo acontece tudo, né? Ao vivo acontece as falhas, né? Então, como que a empresa vai
executar esse item? Fala assim, um item fácil de ser cumprido. Pois é, né, pessoal? Quando a gente lê a parte aí, a letra D aí, ó, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Eu fiz uma colinha aqui para a gente passar para vocês. A empresa deve criar procedimentos, criar. Então, instrumentalizar isso, criar evidências para registros internos, né, para orientar e treinar esse trabalhador ao uso e também conservar esse EPI. Então, assim, a empresa tem que montar uma sistemática de programação, de documentos mesmo, né, documentos administrativos, para a questão de treinamento, orientações, períodos, né? Vamos imaginar que você tem uma máquina, daqui a pouco você tem uma outra máquina nova, faz a aquisição de uma máquina nova, né? Uhum. Então você tem que treinar esse funcionário novamente, né? De repente você põe um novo produto no seu processo produtivo, tem que treinar esse funcionário. De repente é um EPI de uma marca diferente, né? Eu vejo muito problema quando, aliás, eu vi muito problema quando houve a transição na NR35 dos antigos cintos de segurança com os novos cintos de segurança, totalmente diferente. E muitos de nós, inclusive eu, apanhei muito para aprender a colocar o cinto, regular o cinto, né? Exato. Porque alguns cintos ele não tinha regulagem e aí nós tínhamos vários biotipos, né, de trabalhadores nas empresas, né? Um mais alto, outro mais baixo, outro mais gordinho, outro mais magrinho, e aí, infelizmente, não tinha essa regulagem e não dava. Não dá. Não Por dava. isso que é importante treinar cada trabalhador para o IPI que ele está fazendo uso, né? Perfeitamente. Agora nós temos um IPI bastante específico, né? Por exemplo, quando você pega um protetor respiratório, você tem que treinar a pessoa, né? De como colocar, de como regular tudo isso, né? Um protetor auditivo, né? Então faz parte, tem que fazer parte desse conjunto de orientação, de procedimentos internos das empresas, né? Uhum. Fazer auditorias, né? Dentro do seu ambiente de trabalho, vistoria, através da CIPA mesmo, né? Ou através do SESMIT, fazer aquela ronda, né? Não ficar vigiando o trabalhador, não é isso, né? Na realidade, eu sempre disse que a segurança do trabalho é uma responsabilidade de todos nós, e principalmente do trabalhador que tem a consciência de que ele precisa estar usando os equipamentos. Que o EPI é benefício do trabalhador, né? Do trabalhador. Não é benefício da empresa, né? Claro que a empresa recebe benefício em contrapartida, vamos falar assim, pela saúde do trabalhador, né, que vai estar mais disposto para o trabalho, mas o trabalhador tem que entender que o EPI é o benefício dele, né? Porque é a saúde dele que está em jogo ali, né? Então é ele que tem que ter essa consciência do uso adequado do EPI, né? Perfeitamente, e principalmente tem alguns EPIs que ele salva a vida e preserva alguns órgãos nossos muito importantes, né? Cinto de segurança, por exemplo. Quantas pessoas já ficaram penduradas por um cinto? Óculos de segurança do trabalho, né? Eu trabalhei, meu primeiro serviço na segurança do trabalho foi em 2002, numa barragem que tinha quase 2.000 homens. E um trabalhador lá era obrigado a usar o EPI. Não podia trabalhar sem EPI. E era um carpinteiro. Ele foi para bater um prego, respingou esse prego, resvalou, veio e cravou no óculos desse trabalhador. Imagina se pegasse no olho do trabalhador e ficar cego. Perde a visão. Ia ficar cego, você entendeu? Então, assim, cara, assim, perder uma visão, amado. Eu sempre disse nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que os nossos olhos é a luz do nosso corpo. Exato. Porque um óculos de segurança que custa 6, 7, 8, 20, claro. R$12, 10, 15, 20, mas né? é um valor bem insignificante. Irrisório, né, Gilson? Exatamente. Em relação a... Claro que se for comprar em quantidade, dá um valor razoável. Não. Mas, vamos falar assim, trazer para a realidade. Uma indenização por perca de visão, né? Perca de visão de 100% de um olho, né? Quanto que seria uma indenização dessa? Dá para comprar quantos óculos, né, Rubens? Mas eu falo assim, eu já falei por várias vezes para alguns profissionais em algumas empresas que eu já passei ministrando treinamento,
muitos dos trabalhadores que nos ouvem, né, que estão dentro das empresas, eles mesmos rejeitam a legislação que protege eles. Você Exatamente. entendeu? Muitos trabalhadores. Quantos trabalhadores, eu vou falar um caso aqui que muitas vezes não está relacionado em relação à questão da EPI, mas eu vou falar comportamento de trabalhador. Eu prestei serviço por muito tempo dentro de obra civil. E muitos trabalhadores, eles faziam a sua necessidade fora do vaso, né? Pegava papel higiênico e colocava dentro do vaso. Agora eu vou voltar a falar do EPI. Pegar o capacete da bicuda no capacete. Então você vê que o próprio trabalhador rejeita uma legislação que veio para proteger o trabalhador, né? Principalmente a obra civil, que mudou muito do tempos antigos para agora, que hoje tem uma organização muito boa dentro dos canteiros de obra para que os nossos companheiros que trabalham na obra civil desempenhem as suas atividades com segurança. Exatamente. Então, só para fechar essa parte do treinamento, treinar o trabalhador, importantíssimo. Registrar esse treinamento, né? Registros O lista internos. de presença, lista de presença física mesmo, ou lista de presença eletrônica. Hoje a legislação permite fazer esse controle eletrônico de treinamentos, documentos, de forma geral, né? Desde que seja, por assim, rastreável, né? Desde que consiga provar de que o trabalhador realmente participou do treinamento. Então, importantíssimo é registrar esses treinamentos, né, Rubens? Uma coisa que eu queria dar uma ênfase um pouquinho mais aqui é a questão da conservação desse EPI, né? Acabei de falar que o camarada Dando bico na no obra civil dá capacete. bico no capacete, né? Você vê que o EPI não é dele, é da empresa, então ele tem que conservar esse EPI, ele tem que cuidar desse EPI, né? Ele não pode deixar o EPI de qualquer jeito, né? Outros EPIs, calçado de segurança, né? Protetor auricular, a própria máscara, né? Ele pega uma máscara, por exemplo, um protetor respiratório descartável, e aí ele deixa lá no ambiente com a boca para cima, ele está recebendo toda aquela poeira do ambiente, daqui a pouco ele volta a trabalhar, coloca no nariz. Então, assim, essa conservação é de suma importância desse trabalhador também estar fazendo. Agora, aqui nós estamos falando da responsabilidade do empregador. Exatamente. Então tem que criar esses procedimentos internos de gestão interna dentro da empresa para que isso aconteça. E aí ela se resguarde juridicamente perante a fiscalização. Exato. Estava lembrando que agora de um caso, quando fala de treinar o trabalhador, teve até um caso, não me recordo o ano também, mas eu me recordo do treinamento, mas não vou citar também para não entrar em detalhes aí. Mas foi caso de polícia, acaba virando caso de polícia porque existe a fraude dentro do próprio treinamento em si. Fala assim, como é que eu vou ministrar um treinamento de EPI para o trabalhador? Vou procurar um vídeo ali no YouTube, vou lá, coloco o trabalhador para assistir um vídeo no YouTube, que é os treinamentos EAD, né? Uhum. Que pode ser feito treinamento EAD? Pode, né? Hoje Agora pode, a legislação agora permite está fazer regulamentado, EAD, né? ou semipresencial, conforme cada NR também permite, né? Aí vale observar cada NR, o que cada NR permite fazer dentro do par de EAD, semipresencial ou presencial, ou 100% EAD, enfim, cada NR traz sua definição. Então fala assim, pode fazer EAD? Pode. Vou procurar um vídeo no YouTube, vou colocar o trabalhador para assistir um vídeo lá no YouTube, nada contra os vídeos do YouTube, né? Sim. São conteúdos importantes e tal, mas vou colocar ele para assistir lá e depois pegar uma assinatura, uma lista de presença. A gente tem que se ater a esses detalhes. É uma forma errada de fazer o treinamento, porque quando você fala de treinamento EAD, existe uma hierarquia, existe um procedimento a ser feito. A plataforma tem que ser uma plataforma específica. A própria NR1 define isso. Lá no anexo da NR1. Regulamentada, né, gente? É regulamentado. Então, assim, vai fazer treinamento EAD, procure uma plataforma que atenda todos aqueles requisitos que estão lá descritos na NR1, né? Que é login individual, controle de acesso, histórico dos logins, né? Que é o histórico de tudo que o aluno faz dentro da plataforma. Então, assim, tem os pré-requisitos. Então, só dá uma olhadinha lá no anexo da NR1, que fala isso aí. Então, assim, vai fazer treinamento EAD, tem que se ater a esses detalhes, né, Rubens? Não é fazer de qualquer forma, colocar um vídeo ali para rodar, pegar a assinatura e pronto, né? Isso é importante, né? Porque o mercado tem de tudo, né? Exatamente. Tem vários profissionais que só quer ganhar o dinheiro do empregador, né?
Exatamente. É porque fazer de forma errada constitui crime, né? Sim. Porque você está fazendo de forma errada mesmo, porque você não garante que aquele trabalhador está sendo treinado de forma correta, né? Rubens, o item E, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Então, perdi meu EPI, posso pegar um novo. Então, né, Gilson, esse é um item que também traz um pouco de confusão, porque o trabalhador ele pode criar uma rotina de perder IPI, né? Exatamente. Eu sempre brinquei lá na Baixada Cuiabana que o camarada recebia uma botina lá nova, né? Porque lá em Cuiabá, em Várzea Grande, tem um bailão, eu falo que eu pegava na sexta-feira. na sexta-feira pra sábado ir no bailão. No bailão, de preferência com biqueira de aço de composite. Pra não... Composite, né? Exato. Pra proteger a ponta do pé, porque aí vai dançar o bailão, tem muita gente, né? Exato. E protege o pé. Então, assim, é da obrigação da empresa, né? Conforme a letra E que nós estamos lendo aí, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Eu sempre falei a questão da substituição com a comprovação da danificação pelo uso pelo trabalhador, né, do EPI que o trabalhador está usando. Vamos pegar o exemplo do nosso amigo armador, né? O armador que faz lá, corta o ferro, corta arame, vai amarrar. Então, aquela ferrugem daquele material ali, daquele ferro, ele acaba também já estragando rapidamente uma luva de raspa, acelerando o processo de danificação desse EPI. Nós estamos dando alguns exemplos, né? Uhum. Então, logicamente, o camarada pegar uma quantidade de armações para fazer, automaticamente vai ter um desgaste maior dessa luva e ele vai ter a comprovação que houve esse desgaste, né? A questão do extravio pode acontecer acidentalmente? Também pode acontecer. Né? Nós conversando antes da gravação aqui, nós estávamos conversando sobre o talabarte, né? Exato. Que ele é independente do cinto de segurança do trabalho. Pode perder? Pode, entendeu? Pode acontecer, qualquer um de nós. Pode perder um capacete, pode perder o cinto, né? Protetor auricular é o mais comum, né? Mais comum, óculos de segurança, né? Segurança. Ainda mais, tem alguns que só para complementar. Tem óculos de segurança, né? Tipo águia, escuro assim, o pessoal usa para... Essa é fera, hein? É escuro, né? Para andar no sol, né? Aqui no Mato Grosso. Aqui é muito quente, né, Gilson? Muito sol. Muito sol, né? E aí a rapaziada, né? Final de semana tá na beira do rio, né? Com aquele óculos lá e tal. Exatamente. Até ia pegar essa situação, Rubens, quando a gente fala de danificado ou extraviado mesmo, cabe à empresa realmente fazer uma investigação, mas são os procedimentos, né, para poder identificar se realmente está tendo extravio em excesso, né, ou danificação por excesso, né, porque danificado por mau uso, né, que entra aquela questão do mau uso. Inclusive, é obrigação do trabalhador de zelar por equipamento, conservar, né? Conservar o equipamento. É outro item da NR6 que já determina isso, que ele tem que fazer... ter zelo pelo equipamento, né? Sim, é da responsabilidade dele, né? Guardar e conservar, né? Guardar e conservar. Então, assim, tá tendo muito gasto de EPI. Hoje é muito comum e vale ressaltar que é importante fazer a gestão eletrônica dos EPIs pelo motivo que nós já falamos, que é um dos eventos, que é o 2240, que pede o envio dos EPIs, né, dos EPIs que são relacionados ao evento 2240, e também para fazer essa gestão mais eficaz, né? Porque assim, acaba virando extravia demais, danifica demais, investigar o porquê, porque acaba gerando um custo desnecessário, né? Perfeitamente. Então, fazer um controle eletrônico de EPI hoje, tem vários softwares que fazem isso. Nós aqui da Proseg, nós temos um software específico que faz essa gestão também, para fazer esse controle eletrônico de EPI. Facilita muito essa gestão da entrega desses EPIs. Com o advento do e-social, né, Gilson, a questão da tecnologia hoje ela é muito latente, né, em todo o segmento, em todas as empresas.
você tem um software para fazer essa gestão, tem um aplicativo de tudo mais, para você fazer esse controle é muito importante, né? Exato. Em relação à questão ainda da letra E, em relação à questão do extravio, da substituição do EPI, a empresa pode cobrar esse EPI? Sempre a gente tem essa pergunta, né? Exato. Eu como sou da área de engenharia, eu falo assim, depende. Depende, e o direito? Exatamente. E o direito, né? Será que depende? Né? Eu quero trazer, eu coloquei aqui, Gilson, até para a gente discutir, eu não vou entrar no mundo jurídico, eu só quero trazer um artigo da CLT que a gente tem que fazer reflexão em relação a ele, tá? O artigo 462 da CLT, porque um artigo, se não me falha a memória, tá? 166 diz que o empregador não pode descontar do salário do trabalhador em relação a isso, tá? Mas o artigo 462 da CLT, você que nos acompanha aqui no nosso podcast da Prossegue, né, Gilson? Exato. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto do salário do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos de dispositivo de lei ou de contrato coletivo. Parágrafo 1º desse artigo. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito desde que esta possibilidade tenha sido acordada na ocorrência de dolo do empregado. Opa! Duas palavrinhas que eu quero pegar aqui. Tenha sido acordada, acordo entre as partes. E adiantamento, não, acordada ou na ocorrência de dolo do empregado, dolo intencional. Então, se o camarada pega, por exemplo, um cinto de segurança, leva para casa, pega uma botina, corta a botina, né? Intencionalmente, né? É dolo. Uhum. É intencional. Exato. E aqui o parágrafo 1º do artigo 462 diz que se caso acontecer isso, a empresa pode descontar o trabalhador. Exatamente. Entra detalhes importantes que é a parte do acordo, né? Do acordo. Do acordo. Que daí entra a situação Vou falar assim, vou relembrar a questão do PodSeg com a doutora Angelisa, que inclusive foi falado disso aí, novamente, né? Volto a falar desse PodSeg, porque realmente tem essas informações importantes, relevantes lá, falando disso aí, e fala assim, como que eu vou resolver isso? Assiste lá aquele PodSeg lá, que vai estar descrito lá, foi falado sobre isso, né? Descrito. Você precisa assistir lá, hein? Exatamente, assiste lá, porque realmente fala desse conteúdo, de como se respaldar juridicamente em cima dessas situações. Não só IPI, né? Lembrando que não é só IPI, sobre vários aspectos da parte legal, parte de segurança da empresa, né? Quando eu falo segurança, não é segurança do trabalho, mas segurança jurídica da empresa, né? Eu vou até ler novamente aqui, só para a gente massificar essa informação. Ó. Parágrafo 1º. Repete qual que é o item. Qual que é a o artigo 462 da CLT, tá, gente? Artigo 462 da CLT, parágrafo 1º. Em caso de dano causado... travou a língua aqui, mas sai. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada, feito o acordo, ou na ocorrência de dolo do empregado. Teve intenção, dolo é intenção, tá, pessoal? Então, você que é da Segurança do Trabalho, você que é do departamento pessoal que nos acompanha aí, empregador, contador, se nunca prestar atenção a esse item, a esse artigo da CLT, fica aqui a nossa dica para você acompanhar e ficar atento em relação a isso. Exatamente. Rubens, letra F. Agora sim, agora eu quero ver. Meu Deus. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Agora... É mais uma questão polêmica, né? Exatamente. A empresa tem que lavar a botina do trabalhador? Bom, então, aqui está trazendo esse item 6.6.1 é de responsabilidade do empregador, né? Exatamente. Responsabilidade pela higienização e manutenção periódica, né? Quem deve fazer essa higienização?
pelo item, fala a empresa, né? Mas não vamos generalizar todos os EPIs, né? Nós temos que separar também essas classes dos EPIs, né? Exato. Porque uma botina, lógico, uma botina individual desse trabalhador, né? Uma botina, um calçado de segurança, botina ou calçado de segurança, Um né? protetor auricular. Protetor auricular de inserção, por exemplo. A empresa disponibilizar lá um detergente neutro, né? Ali na pia com água para esse trabalhador todo dia fazer sua asepsia, lavagem, ele mesmo lava, ele guarda, volta na caixinha, né? Guarda no seu armário, né? Para atender a NR24, né, Gilson? Exatamente. Que tem que ter um local para guardar esse EPI. Sim. Então, assim, não cabe isso para a empresa. Agora, tem que disponibilizar meio, né? dar condições. Dar condições para fazer essa higienização, né? Agora, nós temos outras situações que é muito mais complexa, né? Por exemplo, nós estamos aqui em Sinop, no estado do Mato Grosso, tá? Se você que nos acompanha aí, nós moramos no estado do agronegócio, e aí tem as aplicações dos defensivos agrícolas. Aí tem toda aquela questão, aquela roupa, né, especial, que aí aquele camarada está todo impregnado desse contaminante, né, desse agente nocivo que causa uma contaminação, não somente para o trabalhador, mas também para o meio ambiente. E para quem lava o EPI também. Também para quem lava o EPI. Então, assim... Para quem lava esse tipo de EPI, né, vamos falar assim mais claro, né? Então, assim, o empregador tem a responsabilidade, primeiro, de não deixar esse empregado levar, esse trabalhador, de não levar esse EPI para sua casa. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. Isso aí está descrito lá na NR31. Já está lá, né? A própria NR31, que é a NR da parte rural, né? Né? Da área rural, ela traz essas especificações, questão da onde lavar, como lavar, quem pode lavar esse EPI, né? Aí entra essa questão desse item F aqui, né? Desse item F, né? Da NR6, sim, né? Sim, então assim, tem que prover um local adequado, né? Dentro dessa estrutura para fazer essa lavagem. Poxa, se tem contaminante, tem a possibilidade de contaminação do meio ambiente. Aí entra a parte ambiental. Exato. Isso é bem comum em indústrias químicas, frigoríficos é comum também. Também. Então, assim, tem várias indústrias que já vai ter o EPI, que é obrigatório realmente por questão de contaminação, como você falou mesmo, ambiental, ou para quem está manuseando esse EPI, né? Voltando à questão da roupa do agrotóxico, ela não pode ser nem lavada em máquina de lavar roupa que é de uso particular do trabalhador. Habitual, né? Tem que ser máquina específica para lavar aquela roupa só, né? Perfeito. Então, aquele EPI, né? Mas não pode ser utilizado para outra finalidade, né? Mas então, agora você concorda comigo que tem que ter um plano de gestão para fazer esse gerenciamento desse item 6.6.1? Exatamente. Por esse empregador? Então, assim, ele tem muita responsabilidade. Agora, volto a dizer, tudo isso tem que estar descrito, tá? Tem que estar registrado, para que quando os fiscais, o órgão competente vai solicitar essas comprovações, você que é empregador que nos ouve aí, você também, profissional da segurança do trabalho, esperamos estar contribuindo, ajudando aí você, de repente, tem um entendimento melhor desse item, né, Gilson? Sim. Porque muitos de nós, muitas vezes, você é aluno que está começando, né, da segurança do trabalho, técnico do trabalho, tecnólogo, o engenheiro em segurança do trabalho que está começando agora, o próprio médico do trabalho, muitas vezes não tem esse esclarecimento, né, essa visão toda, tem que fazer uma gestão. Sim. Tem que registrar, tem que prover tudo isso para atender o que o item realmente manda. Exatamente. Então, cada indústria, cada local também que vai ter que se orientar, né? Eu vou falar assim dessa forma, para fazer realmente essa gestão mais eficaz, de forma correta aí, né? Rubens, item G, comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego, MT. Na verdade, nem tem mais o MT, né? Qualquer irregularidade observada. Então, Gilson, cara, eu tô com 22 anos nessa área e eu nunca vi nenhuma empresa aqui no nosso estado procurar o Ministério do Trabalho. Também, assim, nunca ouvi nenhuma história em relação a isso, nem dos próprios auditores de alguma empresa que foi até lá reclamar de determinada IPI. Eu não... Sim, tá na norma, né? Exato. É que eu acho que a abertura para assim, não, vai ter que, se tiver algum defeito, alguma coisa que realmente não esteja protegendo, é a abertura para que possa abrir um processo de reclamação para
talvez reavaliar a forma que está sendo avaliado aquele certificado de aprovação, alguma coisa nesse sentido, uma melhoria de fábrica, né? É que na realidade, assim, eu consigo enxergar esse item. Vamos imaginar que. Vamos falar do cinto de segurança, né? Que é para proteger o trabalhador da queda. E vamos imaginar que aquele cinto é novo e numa queda rompeu lá o talabarte. Você Aí entendeu? cabe o questionamento, né? Aí cabe, na realidade, ao empregador ir até o Ministério do Trabalho. Olha, eu comprei esse EPI nesse dia tal, com essa nota fiscal tal, em tal lugar, né? E o meu trabalhador usou, caiu e veio a falecer por conta disso. Aí tem que abrir um processo investigativo, né? Buscar lote para fazer avaliações e Não tudo quer mais. dizer que o fabricante seja culpado, mas tudo é uma questão de análise, né? É que eu sempre disse o Mas seguinte, existe a possibilidade do questionamento, né? que na realidade eu sempre disse o seguinte, em se tratando em segurança do trabalho, existe responsabilidade para todas as partes envolvidas. Exatamente. Rubens, último item aqui, o item H. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotado livros, fichas ou sistemas eletrônicos. Nós falamos um pouquinho disso aí já acima, questão É, do registro da parte dos EPIs, que é o preenchimento da ficha de EPI, que hoje existem várias possibilidades, né, Rubens? várias formas de Exatamente, como fazer esse controle, né? registrar. Mas o mais comum que sempre que nós fizemos, né, Gilson, foi e-mail e papel, né? Exato. Fazer aquela lista, né, aquela ficha, né, A de ficha de registro, EPI, né? exato. E muitos de nós já colocamos no nosso programas como modelo, né, Modelo, exatamente. para o empregador preencher. Exato. A grande questão é, será que existe um controle eficaz? É como você disse, né, das notas fiscais. O empregador foi lá e comprou um tanto X e aí não aparece outras evidências de compra, de fornecimento e tudo mais, registro. Então, esse item HI cabe um gerenciamento da própria empresa, de manter o fornecimento registrado para todos os funcionários, nas trocas, né? Para quando solicitado, é uma comprovação jurídica, uma segurança jurídica para esse empregador, né? Exato. Agora, muitos deles não estão muito preocupados em relação a isso, né? Precisa melhorar essa gestão dentro das empresas. Agora, com o advento do e-social, isso deve melhorar bastante. Exatamente. É o item que a gente já discutiu também, então a questão da forma através de ficha ou entrega eletrônica de EPI, Sim, pode ser feito de várias formas, tanto que a fiscalização agora também se torna de forma eletrônica, né? Então, vai haver fiscalização na minha empresa, fiscal vai na minha empresa? Vai acontecer o fiscal sim. normal. E não é só fiscal do Ministério do Trabalho, né? Lembro que o Ministério Público do Trabalho também Ministério vai, do né? Trabalho. Além de outros órgãos, né? Que É, também tem a competência de, indiretamente, tem a competência também de fazer fiscalizações. Mas a própria legislação nova, ela abre essa brecha da fiscalização eletrônica, né? sim. A fiscalização te manda uma cartinha, te manda um e-mail, uma coisa lá, vai vir uma notificação para você e você tem um prazo para apresentar essa documentação, né? E essa documentação é apresentada de forma eletrônica, né? E muitos empregadores, né, Gilson, quando eles sofrem uma fiscalização, uma reclamação trabalhista, é, todas essas informações de ficha de EPI são resultado, faz parte de um processo trabalhista, entendeu? Então tem que estar nos autos de processos, essas comprovações cabais, né? Que é esse documento, onde tem lá o registro do EPI, a assinatura do funcionário, e muitas vezes não tem esse controle, e muitos empregadores, né? Acaba perdendo causas na justiça por falta de uma gestão mais eficaz nessa letra H aí. Questão da evidência, né? Não tem As evidência, não evidências, tem a registro. periodicidade de troca, às vezes a periodicidade de troca é muito longa, né? Foge um pouco fala assim, sei lá, fornece um protetor auricular plug a cada 1 ano, cada 2 anos, Sim, né? Apesar que não existe uma regra específica, na legislação não existe uma regra específica que fala assim, a cada tanto tempo você tem que trocar. Existem estudos sim. sobre isso, né? Falo assim, que são indicações, né? Mas não são leis, né? Não tem como impor essa substituição, mas existem parâmetros para você se basear para fazer a substituição dentro dos períodos específicos lá para cada tipo de EPI, né?
os principais, né? Máscara já, dentro do programa de proteção respiratória, já vai estar indicado a questão da troca, porque depende muito de concentração, tempo de Sim. exposição, o produto utilizado, as condições do ambiente de trabalho. Então, assim, é difícil até falar assim, uma máscara PFF, fala assim, a semifacial, vai durar, sei lá, 1 hora, 2 horas, um dia, ou posso usar 2 dias, uma semana, depende. Tudo depende, né? Então, assim, é difícil de indicar, né? E até aproveitando esse gancho seu aí, tenho uma última informação aqui, eu fui buscar essa informação lá do CRPS, tá até aqui na tela, só pra gente, do enunciado 12, do CRPS. O que é CRPS, Rubens? Uma informação extra, fora a NR, da NR6 para nós aí, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social, tá? Enunciado 12, você pode acessar aí na internet que você vai ter acesso a essa informação, tá? Mas aproveitando só para complementar o último item que nós falamos ali, Gilson, nós nos deparamos com vários empregadores menores que ele fala assim, não, mas eu forneço para o meu funcionário, eu vou lá e compro, forneço, mas só que não registra, você entendeu? Às vezes ele procura fazer de forma correta. A intenção é boa, né? A intenção é boa, mas não registra, né? Não cria evidências, né? Exato. Só para a gente finalizar, Gilson, como já acabou a nossa última letrinha aí do 6.1, vou pegar aqui a fala do Dr. Paulo Rogério, tá? É um auditor fiscal, né, da Receita Federal, e ele também participa lá no CRPS e ele gravou uma aula, e eu fui lá buscar essa aula muito interessante, tá? Diz assim, ó, o ordenamento jurídico brasileiro adotou as regras geral e de exceção, tá? Regra geral, o EPI jamais é eficaz. Regra geral, né? Regra geral. É uma afirmativa. O EPI jamais é eficaz. Regra de exceção. O EPI poderá ser eficaz para alguns fatores de risco, agentes nocivos. O EPI tem que ser adotado na seguinte situação emergencial. O empregador deve esgotar todas as possibilidades de atenuar na fonte causadora do risco. Isso aí está lá na NR6 também, né? Não dessa forma, mas está lá, né? Perfeito, né? Aqui está falando da proteção da coletiva, né? Exato. Caso não consiga atuar na fonte causadora, o empregador venha adotar o EPI no receptor, trabalhador, terá que garantir que o EPI tenha eficácia. O empregador deve estabelecer a seguinte hierarquia: fazer checklist muito rigoroso, contemplando as variáveis de campos, tecnologia relacionada ao EPI, ambientais, exemplo, presença de poeira, calor, etc., e biológica, que é do trabalhador. Exemplo, a antropometria, barba, suor, higiene corporal, etc. No checklist não poderá ter nenhum não, somente sim para ser o EPI eficaz. E garantir que o trabalhador irá usar o EPI 8 horas por dia, todos os dias e o dia todo. Exato. Essa orientação, pessoal, está lá no CRPS, no enunciado 12, tá? Pode entrar lá, pesquisar. Essa é a aula do Dr. Paulo Rogério. E assim, eu agradeço a minha participação aqui, Gilson. Agora, depois que você deu um susto, Rubens? Não, é que a gente, na realidade, pessoal, nós temos outras fontes de informações e muitas vezes nós ficamos restritos somente em uma, né? E muitos de nós focamos somente na NR. Exato. Lembrando que essas orientações são para fins de... A gente tem que cuidar muito quando fala assim, especificamente, quando a gente fala muito, quando fala de LTCAT, um exemplo, a gente tem que seguir aquela legislação específica, nada de outras orientações, né? Só que aqui é para fazer gestão. Lembrando, quando vai fazer gestão, você usa de todas as ferramentas disponíveis que tem, todas as orientações, tudo que tiver, que puder agregar na sua gestão, você pode utilizar, né? Desde critérios da NR9, da NR15, da NHO, a CGH, enfim. Então você utiliza de várias formas para poder fazer a melhor produção para o trabalhador, né? Inclusive orientações como essas. Né? Perfeitamente. Inclusive, só lembrando, né, Gilson, que esse podcast aqui não é curso da EPI. Exato. É somente um item da NR6 que traz bastante
polêmicas, né, conversas, e aí nós resolvemos pegar e destrinchar isso aqui e acrescentando com essa informação para o nosso crescimento, no nosso conhecimento aí. Exatamente. A NR6 é bem grande, né? Bem extenso, grande, bem bastante coisa. extenso. Ficamos uma hora aqui, praticamente uma hora e pouquinho, falando desse assunto, somente de um item da NR6, né? Nem falamos diretamente do trabalhador, responsável do trabalhador. Sim, aí questão do CA, tem mais coisas aprofundadas sobre o CA, enfim, vários assuntos aí dentro da NR6, então é importante a gente estudar, a gente não dá muita importância para ela, né? A NR6 fala de EPI, mas EPI é qualquer coisa. Passa despercebido, né? Então, assim, informações bem importantes para fazer uma gestão eficaz aí, principalmente agora com a nova NR1 do PGR. Perfeito. Né? Não fala nova porque a NR1, na verdade, ela já é antiga, né? Uhum. A nova NR1 já é antiga, né? Passou já por atualizações, mas o PGR entrou agora esse ano em vigor, em janeiro de 2022, ele entrou em vigor agora. Tem bastante atualizações lá, bastante coisas importantes para essa parte de gestão. Então, Rubens, para a gente encerrar aqui, quiser fazer algum encerramento aí? Bom, mais uma vez, eu quero aqui agradecer a atenção de todos. Eu espero ter contribuído com as informações que nós conversamos aqui, né, Gilson? Que nós possamos crescer no conhecimento, né, no aprendizado. Eu sempre digo que nós não somos especialistas em nada. Nós também somos estudantes constantemente, todo dia nós aprendemos algo novo, né? Estamos um pouco aí, já há um tempo na área da segurança do trabalho, mas nós não somos dono da verdade e aqui é só um posicionamento nosso, né, Gilson? Eu acho que é um bate-papo nosso. Um bate-papo nosso, mas eu espero que esse bate-papo aqui possa ter ajudado você, de repente, aí na sua gestão aí dentro das empresas, onde você trabalha, onde você presta assessoria, né? E os empresários também, né? Exatamente. Então, para você que gosta desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, siga nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo aí. Compartilhe esse vídeo aí. Ative o sininho aí no canal do YouTube também, porque sempre tem conteúdos novos, sempre tem conteúdos importantes dessa área da saúde e segurança do trabalho para vocês que nos acompanham aí, que possam nos seguir aí, fazer desse canal se tornar um sucesso aí, né? Nos ajudar, né? Nos ajudar. Na divulgação de bons materiais, boas informações, né, Gilson? Exatamente. E sempre informações realmente com base legal, né? Então, um podcast com base legal, com base em normas, com base em legislações, e trazendo também sempre profissionais de alta capacidade, conhecimento, vou falar acima da média aí, mas bastante conhecimentos aprofundados em alguns assuntos aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, gente. Até um próximo aí. Obrigado, tá? Obrigado. Tchau, tchau.